Olá, eu sou a professora Luciana Maia e hoje vamos estudar os fundamentos evolutivos. É importante a gente observar que, para que a gente possa compreender esses fundamentos de uma forma mais ampla, a gente tem que compreender os fundamentos evolutivos nessa conexão. Então, essa frase aqui é uma frase muito interessante. Nada na biologia faz sentido, exceto sob a luz da evolução. Então, a gente vai perceber que há uma notável semelhança das rotas metabólicas e das sequências de genes entre os três grupos da vida. Então, a gente vai observar que aqueles três grupos, seja arquea, bactéria ou grupo eucária, há semelhanças nas sequências de genes. Então, alguns genes específicos a gente pode ver desde bactérias até o homem, é o que a gente chama de sequências conservadas ao longo do processo de evolução. Então, o que leva a crer o quê? Que todos os organismos derivaram de um ancestral evolutivo comum, por uma série de pequenas mudanças. Então, quando a gente fala da capacidade de reprodução dos organismos vivos e desse processo de fidelidade quase perfeita, dos sistemas de reparo do DNA quando ocorre aquela replicação, apesar de ser um sistema muito sofisticado, um sistema muito eficiente, é claro que pequenas modificações às vezes ocorrem. E essas pequenas modificações que ocorrem é o que a gente chama de mutações. Às vezes, essas mutações elas podem trazer alguma vantagem para determinados ambientes, ou mesmo uma desvantagem. Então, essas mutações, elas estão intimamente ligadas com o processo de seleção natural. É claro que dependendo do ambiente. Vamos para um exemplo mais prático. Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente estava vendo antes, o da exoquinase. Então, aqui a gente tem o DNA e aqui especificamente aquele segmento, que é o gene da exoquinase. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que vai ocorrer um erro durante a replicação do DNA. Então, durante esse processo de replicação, vai ocorrer a duplicação do gene da exoquinase. Então, a gente tem aqui um gene original e o gene duplicado. Um segundo erro, também raro de acontecer, vai propiciar uma mutação nesse gene. Essa mutação, gente, pode ser, às vezes, uma diferença num único nucleotídeo. Então, naquela sequência, mudar, por exemplo, de um T para um C, né? Da timina para a citosina, por exemplo. Só que você teve uma pequena modificação, que a gente chama de mutação. Então, vamos lá para o gene original. O gene original ele vai expressar a proteína original, a exoquinase. Essa pequena mutação aqui vai fazer com que a expressão do gene modificado ele vai gerar uma enzima exoquinase mutante, com alguma diferença em relação ao anterior. E que diferença é essa? Hipoteticamente, a gente pode imaginar, a gente já viu que a exoquinase original ela tem a glicose como substrato. Nesse caso específico aqui, o que é que a gente vai ter? A enzima não vai mais metabolizar a glicose, mas sim a galactose. Então, imaginemos que esse indivíduo aqui, ele tem a capacidade de metabolizar a glicose e galactose. Digamos que ele esteja num ambiente que tem grande fonte de glicose. A principal fonte é a glicose. Então, ele vai poder metabolizar normalmente. Mas digamos que ele está num ambiente que a glicose, por algum motivo, ela não está disponível. E aí, mas tem a galactose. Então, os indivíduos que têm essa mutação aqui, eles vão ter uma vantagem evolutiva nesse novo ambiente, porque eles vão ter a capacidade de metabolizar o substrato disponível. E se tiver num ambiente que tem os dois,
ele vai poder utilizar os dois. Imagine que os indivíduos não mutantes, se estiver num ambiente que não tem a glicose, essa enzima ela não vai conseguir metabolizar. Então, esse aqui é um exemplo prático de como uma mutação pode influenciar, por exemplo, na sobrevivência de um determinado indivíduo dentro de um contexto ambiental. Outro ponto importante aqui nesses fundamentos evolutivos é a gente imaginar que as biomoléculas elas surgiram primeiro por evolução química. Aqui a gente pode observar nessa figura o aparelho utilizado naquele famoso experimento de Miller e Urey, experimentos mostrando a formação abiótica de compostos orgânicos. Então, aquele experimento onde ele tinha lá um ambiente, né, tentando transcrever as condições atmosféricas primitivas e descargas elétricas para observar os compostos formados. Então, realmente foram observados a formação de compostos orgânicos e simples, como aminoácidos e outros compostos orgânicos, e que podem ter realmente propiciado a evolução química até a gente ter a formação de moléculas mais complexas, como proteínas. E imagina-se que o RNA ele surgiu inicialmente e atuou como os primeiros genes e os primeiros catalisadores. E com a evolução, o DNA, que a gente vai ver ainda na frente, a estrutura química do DNA ele é bem mais estável do que o RNA, o DNA acabou sendo mais vantajoso para desenvolver a função de armazenamento dessa informação genética, em contraponto ao RNA. E as enzimas acabaram também atuando como esses catalisadores por serem extremamente eficientes. Mas até hoje a gente pode observar RNAs catalíticos também. Alguns RNAs têm ainda essa função catalítica. Mas no curso da evolução, realmente a informação genética ela ficou nas moléculas de DNA. E aqui a gente pode ver a filogenia dos três grupos, como a gente já falou. Eles têm um último ancestral comum aqui. E quanto mais distante, digamos, quanto maior essa linha, mais distantes evolutivamente. Então, como é que essa árvore filogenética ela foi desenvolvida? Ela foi baseada na semelhança nas sequências nucleotídicas do RNA dos ribossomos. Então, em cada grupo desse aqui. Então, a gente pode ver uma semelhança maior, né, entre o domínio arca e eucária em relação à bactéria. Então, nós podemos ver aqui os animais, fungos, plantas, aqui, que sofreram processos de evolução independentes. Essa figura, ela mostra a comparação dos tamanhos dos genomas, que a gente já falou. Lembrando que a unidade aqui são pares de nucleotídeos por genoma haploide. Então, a gente tem desde árqueas, bactérias, protozoários, fungos, plantas e algas, nematódios, crustáceos, anfíbios, peixes, mamíferos, aves e répteis. Então, a gente tem aqui uma gama de organismos. Aqui a gente tem o organismo humano, tá? Então, a gente pode observar e comparar com outros grupos a questão do tamanho desse genoma. No grupo das plantas, a gente tem aqui Arabidopsis como a planta modelo e que tem o menor genoma, tá? E a gente pode observar que outras plantas, por exemplo, têm genomas muito grandes, inclusive maiores do que o genoma humano. Então, isso aqui tudo a gente vai discutir lá na parte de ácidos nucleicos e o que significa essa comparação desses tamanhos de genomas em relação também à quantidade de genes que esses genomas carregam. E, finalmente, vamos aqui para alguns marcos da evolução da vida na Terra, onde a gente tem aqui alguns bilhões de anos a formação da Terra, depois com o surgimento das primeiras formas de vida,
Depois, o surgimento das cianobactérias fotossintéticas, produtoras de oxigênio, que mudou realmente o curso da vida. Uma vez que você tem um ambiente com oxigênio, a gente vai ter aqui o surgimento de alguns outros organismos mais complexos. Surgimento aqui dos endosimbiontes, mitocôndrias e plastídeos, de algas. E aqui, há cerca de 500 milhões de anos, a diversificação dos eucariotos multicelulares, plantas, fungos e animais. Então, aqui a gente finaliza essa parte de fundamentos da bioquímica e eu gostaria de fazer só um resumo para a gente pegar aqui o gancho e algumas considerações a respeito de todos esses fundamentos que a gente viu. Então, uma célula viva, ele é um sistema exotérmico de macromoléculas que se autocontém, automonta, autoajusta e autoperpetua e que extrai energia do seu meio ambiente. A célula, ela mantém-se em um estado de equilíbrio dinâmico, que é distante do equilíbrio com o seu ambiente. E há uma grande economia de partes e processos obtidos pela regulação da atividade catalítica de enzimas-chave. A autorreplicação, através de muitas gerações, ela é conseguida pelo sistema linear de codificar a informação, e que é autorreparável. E outra observação importante é que os organismos vivos eles estão constantemente em processo de evolução. Então, aqui a gente encerra o capítulo 1 de Fundamentos de Bioquímica.